Olá, boa tarde, pessoal, seguidores. Eu sou a Ana Kekligian e hoje vou entrevistar a Flávia S com muita alegria, com muita disposição para ouvir tudo o que ela tem a nos dizer, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema é, fundamental para as nossas vidas, que é o tema do perdão. Tá bom? Então vamos aguardar a Flávia. A Flávia já ela tá aí, né? Flávia, você precisa entrar como convidada, né? Eu já tô aqui. Me mande o convite que eu já te aceito aqui, tá bom? Bom, pessoal, enquanto a Flávia vai chegando, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Ana Kekligian, eu sou Master Coach, sou palestrante, sou Master Analista Comportamental, trabalho com desenvolvimento humano e também sou especialista em produtividade, em autoestima e autoconfiança e também em inteligência emocional. E eu tenho aqui uma grande honra de trazer algumas convidadas comigo nesse programa que eu intitulei como Lado a Lado com a Ana Kekligian. Oi, deu Flávia! Entrou, meu amor, deu tudo certo. Sempre dá uma emoção, né? é Sempre sempre dá. bom Eu, puxar. eu também passo por isso, meu amor. Eu estava me apresentando para as Legal. pessoas, né? Dizendo quem eu sou e dizer também que essa entrevista faz parte, né, de uma novidade, de um programa que eu lancei chamado Lado a Lado com a Ana Kekligian. E hoje eu tenho a grande honra, Flávia, de ter você. Eu tô colocando as pessoas aqui para dentro, né? De ter você comigo, né? E por, pelo que nós vivemos juntas, né? Não tem como dizer que não é uma relação muito especial, né? Com certeza. Então eu vou contar para as pessoas daqui a pouquinho, né? Que relação é essa? Mas vou te apresentar. Vamos lá. Flávia S que fala. É Hesse, né? Hesse. Esse H a gente faz Hesse. Flávia Hesse é brasileira e suíça, advogada e pesquisadora do estresse, né? Quem não tem ainda o livro dela, por favor, providenciem. É uma. é, Ela é especializada em florais de bar, mediadora e conciliadora, master coach, também em linguagem ericksoniana, master trainer pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Também estudou, e aí depois ela vai dizer mais, em Harvard, né? Com um método muito diferenciado que eu quero que você me diga já já, quando eu vou pedir para você dizer para mim como é que você chegou onde você está, tá? Também pós-graduada em psicologia positiva, atuando com as forças de caráter, é tradutora, fala várias línguas, alemão, suíça, nativa inglês, um português maravilhoso. Meu amor, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que você tem muito a contribuir e compartilhar com a gente dentro desse tema tão sensacional que é o perdão. Pega aí, Flavinha, tem bastante pessoas aqui pedindo para eu adicionar. Pera aí. Tá. E eu queria dizer para vocês que a minha relação com a Flávia foi na formação em coaching, né? Nós nos formamos juntas, se eu não me engano, em duas formações, que foi lá no IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching, 2016 foi a primeira. 2016, depois 2017, É. né? Que foi o ericksoniano. Flávia, eu não sei se você sabe, mas eu guardei um carinho enorme por você no ericksoniano, primeiro porque nós sentamos lado a lado, né? Nós éramos praticamente uma dupla. Sim. Mas eu queria dizer para você que eu estava muito mal naquela formação. Não sei se eu cheguei a te falar lá. Eu estava com uma sinusite que estava me tirando do sério. Era uma dor de cabeça, um mal-estar. E nós Te dei fazíamos aquela. floral, você lembra?
Eu te dei o Lembro, RESP. Flávia. Eu lembro, você cuidou de mim. É, Então, e eu nunca vou esquecer disso, né? Porque nós somos humanas, né? E sim, um dia eu vou precisar de alguém, outro dia as outras pessoas vão precisar de mim. E você foi muito carinhosa. E eu tava assim, eu vou dizer para você que eu tava 60% de mim. Porque quem está com sinusite, com crise de sinusite, precisa dormir, precisa descansar. As luzes, elas incomodam demais, né? Eu tinha um sono muito grande e eu me cobrava por não estar conseguindo ser uma parceira como eu gostaria naquele momento para você. E você nem se importou com isso. Você estava ali, né, comigo, super carinhosa. Eu nunca vou esquecer do seu amor. obrigada. Nunca, nunca. Tá? Então, para mim é uma grande honra ter você aqui. Você tá realmente, você mora num lugar muito VIP do meu coração. Mas você também, tá? Também por você ter permitido eu poder cuidar de você. É, minha linda. E você é uma cuidadora, né? Nós somos, né? Sim, E aí eu vou começar te dando claro. essa liberdade de contar um pouquinho mais sobre você. Flávia, já contei aqui que nós fizemos coaching juntas, né? Nós somos coaches, mas você não é só coach, Não. né? Você é uma pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, que você trabalha com cuidar do humano e várias outras coisas. Como é que você chegou aonde você está? Conta pra gente a sua trajetória. Bom, a minha trajetória, na realidade, por eu ter chegado onde eu cheguei e me interessar pelo desenvolvimento pessoal de uma forma tão intensa, tem a ver com a minha história de vida. E eu tive uma mãe que adoeceu assim que eu nasci, com ela desenvolveu esquizofrenia afetiva. E aqui no Brasil, na época, o tratamento psiquiátrico era muito rudimentar. Eles aplicavam choques elétricos, sem qualquer sedação, umas coisas assim muito pesadas. E minha mãe era suíça, né? Conheceu meu pai lá atrás, se apaixonaram, casaram. Eu nasci 4 anos depois. E por causa desse tratamento, ela quis voltar para a Suíça, porque ela era suíça, os meus avós são suíços, é família suíça de muito tempo, e ela quis voltar para lá porque o tratamento psiquiátrico era mais humano, vamos dizer assim. E eu fui com ela, com 6 anos e pouco, eu fui para lá. Só que, em vez de morar com ela, por causa dos surtos psicóticos, eu acabei morando com a família do irmão dela. E, na verdade, eu queria poder morar com a minha mãe ou com meu pai. E eu nunca pude morar com nenhum deles. E aí, com 12 anos, eu voltei para o Brasil para morar com meu pai. Antes eu vinha uma vez por ano visitá-los. Então eu voltei para o Brasil. E aí também era uma mudança muito grande, né? Porque eu fui criada na Suíça, eu tenho muita coisa de Suíça. E aí aqui era tipo assim, meu pai falava muito, você tem que virar brasileira. Ele vivia falando isso para mim, você tem que virar brasileira. Mas é claro, eu tenho essa influência da Suíça no meu jeito de ser. Eu sou um pouco direta demais para padrões brasileiros, né? Porque lá se fala mais na cara, assim, na dureza mesmo, o que se pensa. Eu já sou uma versão mais amenizada, né? E então eu sempre vivi nessa dualidade, cruzando o Oceano Atlântico, né? Sozinha, eu comecei a viajar sozinha com 8 anos de idade, sempre com os pais distantes, isso é uma constante. Então, eu tenho uma dualidade muito grande, né? Eu tenho esse lado suíço, eu tenho esse lado brasileiro e tudo isso. E aí, acabei casando, separei, casei de novo, tive minha filha. Aí a gente teve uma grande perda patrimonial significativa e depois eu continuava visitando minha mãe, apesar das dificuldades. E aí, em 2000 foi 2003, ó, é uma coisa tão difícil para mim, isso é uma coisa tão difícil.
eu senti que a voz da minha mãe tinha mudado. Ela casou na Suíça, ela trabalhou a vida inteira, ela continuou sendo internada, mas a psiquiatria moderna, com a química, deu muita qualidade de vida. Mas ela perdeu os movimentos da perna no final da vida. E com isso ela foi ficando em clínica, porque o marido dela, 11 anos mais velho, não tinha como cuidar dela. E eu fui sentindo, eu conhecia o estado emocional da minha mãe pela voz dela. E aí, num determinado ponto, eu falei, eu preciso ir ver. Eu senti que a voz estava fraca. Eu comprei a passagem para visitá-la e eu comprei para o dia 21 de janeiro, porque a passagem ficava 30% mais barata. E faz diferença, né, esse valor. E ela faleceu no dia 16 de janeiro. E isso foi, assim, uma coisa que me arrasou. Porque eu achava que ela estava me esperando, eu me culpava, porque eu, por causa do dinheiro, eu não tinha ido antes. E essa dor ficou comigo muito tempo, muito tempo. E aí eu fiquei um bom tempo muito assim, sabe, posição de vítima total. Não que eu não tenha elementos na minha história de ser vítima, mas eu fiquei nessa posição de vítima total. Até que passaram-se alguns anos, talvez foi lá por 2007, olha quanto tempo, 2007, falei, não, eu preciso mudar. Aí eu pintei meu apartamento, lixei parede, pintei o apartamento inteiro tal, e a partir dali eu comecei a querer mudanças. Mas de uma forma mais estruturada, eu realmente comecei. Aí eu digo de uma forma, eu comecei lá por 2011, 12, fiz curso de mediadora e conciliadora, fiz formação em florais de Bach, tudo isso antes de fazer as formações mais tradicionais do coaching, né? E aí eu entrei nessa pegada e nunca mais voltei. E eu entendi que a gente ficar no papel de vítima é a pior coisa que a gente pode fazer para a gente mesmo. Porque se você se põe na posição de vítima, você abre mão do seu poder. E aí aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu passei um ano fora do Brasil, 2019 inteiro. Voltei na véspera de fechar aqui o espaço aéreo da Europa. E, enfim, tive muitos problemas ali entre 2009 e 2019. Eu tive muitos problemas de conflitos na minha família, porque meu pai, eu sou filha única, mas meu pai teve Alzheimer. E esse diagnóstico veio no ano seguinte do falecimento da minha mãe. Então, foi tudo uma junção de coisas. Falei, não, eu preciso começar a me cuidar. E aí eu consegui fazer essa mudança, sabe? Eu consegui fazer a virada de chave. E eu quero ajudar as pessoas também nesse sentido. Eu sou uma pessoa que procura mostrar que é possível mudar e que nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Não é o outro, não depende do outro. E às vezes é difícil entender isso, mas a felicidade é uma escolha. Ela é uma opção. E é a gente que escolhe como a gente vai passar diante das situações. Então, em 2019, eu estava enfrentando uma situação muito, muito, muito delicada e difícil, e eu fiz essa opção de ficar fora. E isso me fortaleceu de uma forma brutal. Assim, eu sou uma pessoa antes e sou uma pessoa depois. E uma das grandes gratidões que eu tenho na vida foi que lá atrás, em 2016, que você mencionou quando começou a nossa formação, dentro desse processo de começar desenvolvimento pessoal lá no coaching, tudo isso, o Zé Roberto Marques, ele fez uma dinâmica comigo, né, que foi um psicodrama, e ali, só ali, a minha mãe faleceu em 2003, só em 2016 eu consegui ressignificar essa dor dentro de mim. Eu consegui entender que não era para eu estar lá naquele momento. Porque foi o único dia que o marido dela também não foi visitá-la em 3 meses. Mas essa dor ficou, eu consegui ressignificar. Claro que sempre tem um sentimentozinho assim, mas hoje eu estou em paz comigo. Então, daí eu fiz todas as coisas. E o último grande curso que eu fiz assim foi de tradutora intercultural na Suíça. É uma formação que eu fiz, eu ia na psiquiatria, olha só, eu ia em hospitais, escolas,
E o que é a tradução intercultural? Eu traduzia pessoas de língua portuguesa, que é você trazer o contexto cultural da pessoa. Então, por exemplo, tinha um caso lá de uma senhora que o psiquiatra vivia achando que ela tinha toque, e na realidade ela não tinha toque, porque ela se incomodava com a sujeira que tinha no apartamento da filha, de ter fralda suja, biscoito espalhado pelo chão, ela se incomodava com isso. Só que ela era portuguesa. Aí um dia, acabou a sessão toda lá de análise dela, eu cheguei e falei para o psiquiatra, falei, olha, acontece que ela é portuguesa, ela está habituada a um outro padrão de higiene. Porque o psiquiatra perguntava o tempo inteiro assim, quantas vezes por semana a senhora limpa a casa? Quantas vezes por semana? Ela falava uma. E ele não acreditava. E eu falei, não, ela vem de um outro padrão de limpeza, está acostumada a outra coisa. Então, isso de fato interfere nela. E aí ele entendeu. Então, este é o papel do tradutor intercultural, porque não é uma tradução pura e simples do que o outro está dizendo. É você trazer contextos culturais das pessoas. E, claro, e na minha classe, onde eu fiz esse curso, tinha umas 20 pessoas, e teve gente que veio do Afeganistão, de todas as nacionalidades que você possa imaginar. Teve um rapaz que veio a pé do Afeganistão até a Suíça. Ele levou um ano para fazer isso. E eu fui ver a distância, são mais de 6.000 quilômetros que ele fez a pé. Então, as pessoas, só para concluir esse pedaço da cultural, as pessoas só saem de seus países e só vão para um novo lugar quando elas estão desesperadas e querem uma nova alternativa. Isso é uma coisa que para mim ficou muito clara. É isso. Já falei um monte. Nossa, essa questão intercultural renderia pode render uma live incrível, né, Flávia? Porque Pode. é algo muito diferenciado, porque você entender a individualidade através da cultura de cada um, né, é muito especial. Inclusive, na questão do perdão, eu fico imaginando, né? Sim. Mas não vamos falar disso hoje, nós vamos falar especificamente, né, da questão do perdão. E enquanto você contava a sua história, me passou pela cabeça duas coisas, Flávia. Primeiro, como deve ter sido incrível e ainda estar sendo, né, deve estar sendo esse processo seu, né, de perdão e de auto-perdão diante dessa história que você lindamente abriu para gente, né, da sua história de vida, né, bem resumido, mas já dá para a gente imaginar o que essa menina que te habita, né, deve ter passado, né, não é pouco. Não é pouco, você teve que crescer muito cedo, né? E são muitas perdas, né? São muitas responsabilidades muito pequenas. Então eu fico imaginando como deve ter sido tudo isso na sua vida. Eu sei um pouquinho, sei um tiquinho, né? Mas assim, admirar. Eu te admiro de graça. Imagina sabendo disso tudo, né? E a outra coisa que me ocorreu é que na nossa formação em coaching, na primeira, eu também tive um impacto muito forte justamente na nossa aula sobre perdão, porque tudo que nós aplicamos no outro foi aplicado na gente um dia, né? E foi justamente nesse trabalho sobre perdão que eu decidi ser coach. Que eu falei, nossa, eu preciso proporcionar isso nas pessoas. E para você foi no psicodrama. Então, a gente tem essa convergência, né? A gente tem essa questão em comum, né? Sim, Ligou a chave para a gente e foi ali que a gente decidiu, puxa, a gente precisa proporcionar isso às pessoas, né? com certeza. O Zé Roberto uma vez disse, o Zé Roberto é nosso mestre, pessoal. O Zé Roberto disse para uma vez numa mentoria, todo coach tem história para contar. Puxa vida! E a Flávia tem, hein, gente? E a Flávia tem. Então, mais do que todos os diplomas que ela tem, todas as formações que ela tem, que dá muita autoridade para ela tem vivência.
Então, pessoal, vamos pegar o melhor dela e vocês podem interagir com a gente. Vocês podem escrever suas perguntas e eu vou passando para a Flávia na medida do possível. Então, vamos começar. Flávia, preparada? Tem Preparada. uma lista aqui de perguntas para Então, você, tá? bom, pode Então, fazer. vamos lá. Flávia, afinal de contas, né? A gente está falando desse tema sobre perdão, mas possível a gente conceituar algo tão profundo e até espiritual? O que é perdão? Olha, a gente pode falar o perdão sobre várias facetas e de diversas formas. Mas eu ainda sou fã número um da primeira explicação, que para mim é cenicamente a melhor de todas, né? Que vem do Zé. O perdão é uma desconexão energética. É você tirar o plug da tomada que te mantém conectado a uma história ruim, a uma história difícil, a uma dor. E é uma escolha pessoal de quando a pessoa está pronta para começar a pensar em perdoar, de fazer essa, vamos dizer assim, puxar o plug. Porque se você permitir, alguém te fez muito mal, e essa pessoa começa a habitar dentro de você. Porque você o tempo inteiro fica lembrando dela, porque fez isso, porque fez isso, e você fica nesse diálogo. E é natural que fique um tempo, mas depois a gente precisa, é importante conseguir, e nem todo mundo consegue, mas por que a gente fala que o perdão liberta? Você liberta quando você tira essa pessoa de dentro de você. E uma coisa assim que é mega importante: perdoar não é esquecer. Porque a gente ouve até por religião tudo, quem perdoa esquece. Não, você nunca, jamais vai esquecer o mal que uma pessoa te fez. Isso não tem como esquecer. Tá feito. Agora, isso não significa que essa pessoa precisa habitar dentro de você e que você fique alimentando esse sentimento de dor, esse sentimento de machucado que você tem. E existe um processo nisso para passar, não é da noite para o dia que você perdoa. Tudo, claro, depende também da gravidade do evento, para você conseguir ter este perdão. Mas é um processo. E é um processo, e você até pode, você chega lá no momento do perdão, e você vai ter momentos de flashes que isso volta, porque a coisa foi grave. E aí que vem o papel de você se lembrar, eu já perdoei. E de procurar se manter nisso. Então, é você parar de alimentar, é você te... Porque se você, essa pessoa, se você fica pensando nessa pessoa, ela está habitando dentro de você, olha que coisa horrível. Ela fica dentro de você te azucrinando. Então, é muito importante você conseguir fazer essa desconexão energética. Entender o que se passou, compreender como foram as coisas, identificar a origem da dor, reconhecer a dor, vivenciar a dor, passar pela dor, mas é em determinado ponto parar de alimentar essa dor. Tá É, fazendo sentido o que eu estou pessoal, colocando? podem comentar aqui, tá bom? Flávia, mas olha que interessante, né? Você falou uma coisa muito interessante, a gente tem que se lembrar que a gente já perdoou, né? Porque essa dor volta. Isso, isso é muito interessante, porque não é só perdoar, não é somente querer perdoar. Você entra no processo de perdão, e isso é totalmente individual, né? Sim. E não tem uma fórmula mágica, né? Não é um botão que a gente aperta, perdoei. Você entra nesse processo e você pode nem ter se dado conta de que você já perdoou, né? Bem, Então, trazer isso mais para a nossa consciência, né? Isso já está perdoado, isso já está resolvido. Eu decidi deixar isso ir, né? E quando você faz isso,
A sensação que dá é muito boa, né? De que você pegou o poder da sua vida de volta, Isso, né? A pessoa já não comanda você, né? Isso é, ou seja, isso é realmente libertador, como é o tema da nossa live hoje, né? sim. Você deixar ir. E existem diversas técnicas, né? E uma delas são rituais de perdão. E eu estava até fazer aqui um apêndice, mas tem a ver. Eu assisti recentemente uma minissérie que é do New Look, que é a história do Dior. E ali tem um momento no final muito bonito. Acabei a primeira temporada, mas um ritual maravilhoso de um dos personagens que passou pela guerra, tinha traumas de guerra, etc. e tal. E aí, como ela consegue libertar um sentimento de culpa que ela carregava? Ela pegou e enterra uma foto. Ela abre uma cova e enterra essa foto dessa pessoa pela qual ela sentia culpa e ela enterra. E a partir dali muda um pouco a trajetória dela. Então, não tem a fórmula mágica, mas rituais servem. Existe gente que faz carta de perdão. Eu É, perdoo por isso e aquilo. E aí, quando volta a raiva, ou quando volta a memória, ela vai lá, pega e lê lá no papel: eu perdoei por isso, por essas razões. Então, o perdão é um ato, na verdade, contínuo, né? Ele não acaba, ele é um ato contínuo, mas ele é libertador, porque ele tira o outro de dentro de você. O outro perde a importância que ele tinha dentro de você. Em vez de ele estar lá gigante, que nem um gigante, ele fica desse tamanhozinho assim, você reduz ele. e muita gente acha que é absolver, né? Talvez isso, quer dizer, eu já estou me atropelando. Eu vou fazer a segunda pergunta, porque talvez, né, isso que eu estou pensando e seja nesta pergunta. Flávia, se é tão importante libertador perdoar, né? Por que que as pessoas, talvez nem todas tenham essa consciência, né? Mas qual é a maior dificuldade de perdoar? Dentro dos seus conhecimentos, da sua experiência, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de perdoar e de pedir perdão, né? Por que que isso acontece? E o que que isso pode ocasionar, essa falta de perdão dentro de nós? Bom, em geral, o perdão está muito ligado à mágoa, à raiva e também, muitas vezes, à impotência, né? Porque às vezes acontecem coisas com a gente que a gente não teve o menor controle. E a impotência também um sentimento extremamente difícil de você trabalhar. Eu já me senti muito impotente na vida. Eu sei o que é esse sentimento exatamente por causa da minha história. Mas isso é uma diferença enorme. Quando a gente é criança, a gente não tem poder de escolha. A gente depende das escolhas que os adultos fazem para a gente. Só que quando a gente é adulto, a gente tem o poder de como a gente vai conduzir as coisas. Você tem o poder até de escolher, eu vou fazer ou não vou fazer, mas a escolha é sua. E isso você não tem esse poder de escolha quando criança. Então, isso já é uma grande diferença quando você é adulto. Então, você é responsável, por outro lado, por cada decisão que você toma, as boas e as ruins. E aí é assumir responsabilidade, né? O auto-perdão a gente vai falar daqui a pouco, eu sei. Mas é porque as pessoas não conseguem soltar, abrir mão da dor, né? E também de permanecer no papel de vítima, da prejudicada, da que foi esfoliada, o que quer que seja. E aí você abriu mão do seu poder, porque você se eterniza no papel de vítima. E esse papel de vítima, esse sim é um papel que te deixa impotente. Esse sim. E olha, tem uns livros muito legais de sobreviventes de Auschwitz, né, do Holocausto,
e que eles sobreviveram sob circunstâncias extremamente adversas, eles não tinham nem direito quase que sobre o próprio corpo, né? Estavam morrendo de fome, de tudo, mas eles ainda tinham a opção de como eles iam enfrentar aquela situação emocionalmente. Externamente, não. Mas eles tinham a opção de como eles estavam enfrentando emocionalmente aquela situação. Então, a gente sempre tem, isso é importante ter, sobre qualquer circunstância, exceto se a pessoa já está demente ou inconsciente, a gente sempre tem a escolha de como nós vamos agir. Eu não gosto de usar reagir, que nós vamos agir diante daquilo que acontece pela gente. E o agir pode ser uma coisa puramente mental, puramente emocional, para a gente conseguir se preservar. Não sei, fez sentido o que eu falei? Deu para compreender? Sim. Pessoal, escrevam. O que eu entendi, né? O que eu entendo, ô Flávia, é que nós temos nossas necessidades emocionais. Sim. Então, muitas vezes nós ficamos na dor para atender essa necessidade emocional. E aí vale cada um de nós pensar qual é a necessidade emocional que eu carrego, que eu possuo, né? Que me faz me manter nessa dor, nesse vitimismo, né? E é importante deixar claro que vítima e vitimismo são duas coisas diferentes, né? Uhum. Então, o vitimista, ele fica na dor, ele fica ali sentado na dor, naquela ferida, e aquilo vai infeccionar, né? E ele não consegue tomar uma ação, porque falta o poder de decisão, a autorresponsabilidade de tomar as rédeas da vida dele, não é? Então, e quando nós tomamos as rédeas da nossa vida, isso nos dá um poder de decidir se a gente quer carregar cargas desnecessárias, sabe? Isso nos dá. Nós somos responsáveis, não é, Sim. Flavinha? Então, se tem alguma meleca acontecendo na tua vida, você tem a tua responsabilidade. E que bom que a gente tem, porque aí a gente pode mudar. Então, e aí tudo se cruza com perdão, sabe? Então, assim, se eu não consigo me libertar, se eu não consigo assumir as rédeas da minha vida, estar no controle da minha vida, eu vou toda hora culpar alguém ou me culpar, porque eu sou vítima, eu sou vitimista, Sim. né? Eu tenho esse comportamento vitimista, Isso. né? Então, assim, é isso, eu entendi, né? Olha, a Magda até escreveu aqui, ó. Muito bom, pena que não vou conseguir. Ah, ela tá saindo, Mas Magda, que ela pena. fica Vai gravada, precisa falar para ela ficar ficar gravada. gravada, aí ela vê o resto. Mas a Mara escreveu, a Mara Cristina escreveu. Tive essa experiência com duas pessoas muito importantes na minha vida. Foi libertador. Acho que ela está dizendo que ela deixou ir, É, né? Que ela pegou o exato. poder de volta na vida dela. Muito bom, Flávia. Agora veja, eu percebo também que muitas pessoas até tentam se redimir, se tentam se reaproximar das pessoas que fizeram mal a elas, né? Ou até mesmo querem se desculpar de algo que ela própria cometeu ao outro, né? Mas não é exatamente porque está perdoando, porque existe, né, essa condição dentro dela do perdão. Mas sim, porque elas querem serem bem vistas, elas querem ter razão, né? E aí elas caem num discurso onde mais se justificam do que realmente querem deixar ir essa situação, o que acaba gerando muitos conflitos relacionais, né, Flávia? Porque assim, poxa, mas você não perdoou? Não, não tinha perdoado, tinha se justificado. Não sei se como que você vê isso. E aí a coisa sempre volta, sabe? Como é que você vê essa questão, né? Essa questão de e aí piora a situação, né? E aí piora, porque não está querendo verdadeiramente resolver. Você vê as coisas dessa forma também? Olha, é assim, perdoar é diferente de justificar. São duas coisas completamente diferentes. No perdão, quando a pessoa realmente vai pedir perdão, ela normalmente está carregada de emoção, ela reconhece o erro dela, ela sabe que fez mal e ela vai
de uma certa forma, vamos dizer assim, com humildade, com tato, falar, olha, eu reconheço, eu errei, eu estava errada, me perdoe. E é uma coisa que vem do coração. É genuíno, né? Você sente que aquela energia veio do coração, do perdão. Agora, justificar é uma outra coisa. Não tem nada a ver com perdão. Isso não é perdão. É você querer mostrar que você tem razão naquilo que você fez. Então, isso é completamente diferente de perdão. O pedir perdão é uma coisa que vem do coração e não é uma coisa racional como, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo, porque não sei. Isso não é perdão. Isso é querer você dizer que você está correto, que você está certo, que o outro continua errado, né? Mesmo do mal que você fez, mas o erro é seu. Então, eu acho que são coisas bem distintas, mas é comum a pessoa querer justificar um ato que não dá para justificar. E a retaliação, né? E a vingança, né? E querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Como é que você vê isso? Bom, Por que é tem alguém gente que age assim, né? Por que é, tem gente que consegue. Desculpa, Flávia. Por que tem gente que tem uma facilidade, né? De falar, não quero mais isso, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. E tem outras pessoas que ficam remoendo a coisa e buscam essa retaliação. é a raiva, né? É a raiva. Não adianta. A pessoa fica alimentando, pensando, ela fica com essa maquininha, com essa vozinha, o tempo inteiro relembrando, né? Fica lá, ó, porque aconteceu. E você não faz um processo de apaziguamento dentro de você. Né? Porque antes de você precisa apaziguar a coisa dentro de você e isso tudo. E a pessoa deve até procurar ajuda profissional, porque retalhar, obviamente, só vai piorar a situação, né? E muitas vezes termina em tragédia. E é uma questão também de autocontrole. Isso envolve uma questão de você conseguir controlar suas emoções. Então, se você está com raiva, e olha, eu já fiz isso e recomendo, de uma época que tinha, eu trabalhava num banco e tinha uma pessoa, assim, todo mundo ficava irritado com ele, e eu, inclusive. Aí, sabe o que eu fazia? Eu chegava em casa, eu pegava um travesseiro e eu ficava socando o raio do travesseiro para poder extravasar a minha raiva. Agora, uma coisa é eu extravasar a raiva no travesseiro, que é uma coisa que eu não vou me machucar e não vou machucar ninguém. Outra coisa é você partir para a vingança. Então, quando você parte para a vingança, aí vai ficar pior ainda. Porque aí você entrou no jogo do outro e você entra numa escalada de agressividade, a gente nunca sabe onde isso vai terminar, em vez de desescalar a tensão. E, claro, você vai carregar isso dentro de você e você vai estar se intoxicando. Isso é muito grave. Porque você fica se intoxicando com pensamentos negativos, você fica gerando hormônios do estresse em você e isso acaba te adoecendo. Então, é extremamente grave você retalhar, e não estou nem dizendo para uma questão moral ou não, é grave para o nosso organismo, é grave para a nossa saúde e para o nosso bem-estar emocional. Para a saúde emocional, para a saúde física, para a saúde E da, espiritual, não da é, família, Flávia? né? Dos Não, amigos, porque você acaba é intoxicando o todo exatamente. mundo, né? Exatamente. A gente vira uma coisa tóxica, e aí a gente não sabe por que que as pessoas se afastam da gente, por que que as pessoas não falam mais as coisas pra gente, porque a gente tem essa bomba atômica, essa questão da raiva, né, que a gente não consegue controlar. Sabe quem tá Eu aqui, né? eu vi, Você viu? A Gina! maravilhosa. Que coisa mais linda. Ô, Flávia, e essa dica de você socar, né, o travesseiro, botar a tua raiva lá, também já fiz. No meu divórcio em 2020, foram 3 sessões. Tá. Eu colocava a música do Rock Balboa e ia lá socar. E funciona. Funciona. Outra técnica que eu, né, é também você gritar, né? Sim. Você
abafar com uma almofada, né? É claro que você tem que avisar quem está na sua casa o que vai acontecer. Mas é isso, é para você liberar a raiva, né? E acabar não tendo uma atitude, sabe, inadequada com pessoas que nem precisam, né? Que nem precisam suportar isto, né? Então, e é exatamente como você falou, é por conta desta raiva que não é liberada e que a gente acaba não perdoando, querendo retaliação, e vai acontecer uma caca, vai acontecer uma desgraça, vai acontecer um problema muito sério, Sim. né? Tá cheio de casos por aí. Chega de casa, tem gente tem muita gente sofrendo de raiva, Sim. né? E isso tem tratamento. Sabe, que as pessoas não contêm, elas não conseguem. Aí a amígdala incha e pronto, quando viu já foi, né? Então, muito bem. Agora, Flávia, além do perdão, né? O que você pode compartilhar com a gente sobre o auto-perdão? Tem o mesmo peso, né? Ah, Como é que funciona? De toda situação, eu fico pensando, será que de toda situação mal resolvida, dolorosa, também existe a questão do auto-perdão, né? Como que a gente pode entender isso? o auto-perdão é muito importante. E o auto-perdão está ligado, por exemplo, está ligado também ao sentimento de culpa, né? É você se perdoar. E às vezes é você se perdoar por permitir que tivessem feito algo com você, contra você. É você permitiu ficar, por exemplo, num relacionamento tóxico, não sei quanto tempo, até você conseguir se libertar. Agora, a culpa é uma coisa que ela é direcionada para a gente mesmo e para o outro, né? Você sente culpa porque você acha que você fez alguma coisa que deu errado e que está te fazendo mal. Então, você se sente culpado por aquilo que aconteceu. E aí a gente precisa primeiro entender que nós somos humanos, nós erramos, nós não somos perfeitos. Errar faz parte da nossa experiência, isso é parte da nossa humanidade, de sermos quem somos. Todo mundo erra em vários momentos da vida, e aí é pegar mais leve com a gente. Você errou com uma pessoa, vai lá e vai lá pedir desculpas, vai pedir perdão por aquilo que você fez de errado. Aí você já começa um processo, tá certo? Então, eu acho que tem essa questão de você permitir que fizessem coisas contra você que você poderia ter evitado, ou que você demorou para encontrar forças para conseguir sair de uma determinada situação. E também, por quais parâmetros você está se julgando? Você está julgando as suas atitudes por seus parâmetros ou pelo dos outros? E o que os outros sabem sobre você? O que os outros sabem sobre a sua história? O que os outros sabem o que você viveu ou deixou de viver? Você olha para uma pessoa, você nunca sabe o que ela viveu ou deixou de viver. Você olha para uma pessoa que pode ser linda, maravilhosa e pode ter um caminhão de tragédia atrás dela. Então a gente não conhece a história do outro. Então, por quais parâmetros você está se julgando? Pelo que os outros estão falando de você? E quem são eles? E quem é essa pessoa para te julgar? Que direito ela tem para julgar como você age e deixa de agir? Então, é ter muita clareza sobre tudo bem, eu errei, como eu posso melhorar essa situação. Agora, não deixe ninguém ficar apontando o dedo e dizendo que você é uma má pessoa, que você é ruim. Eles não sabem a sua história, ninguém sabe. E eu fico pensando aqui o quantas culpas nós carregamos até de forma inconsciente, né, Flávia? Sim, muitas. E nós nem sabemos, né? Sim. Tem também tem questões religiosas, tem questões de. Nossa, nas formações a gente cansou de ver isso, né? Gente falando, ah, você não é capaz, você nunca vai ser ninguém, você é uma pessoa que não vai ser nada na vida.
Então, isso são culpas plantadas, né, pelos outros dentro de você, e isso vira uma crença. E também tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que eu vou falar rapidamente, e muitas vezes a gente fica com uma emoção da criança. Nós somos adultos, estamos vivendo a vida, mas a gente teve um trauma lá atrás e aquilo ficou preso dentro daquela emoção da criança que a gente tem dentro da gente. E aí você fica reagindo em cima com aquela memória daquele momento e você nunca fez uma análise, parou quando adulta e olha, não, mas como que foi essa história? Como que foi você revisitar aquela vivência e analisar com o olhar do adulto que você é hoje, com a experiência de vida que você tem hoje. E eu fiz isso na minha vida. E foi muito interessante, porque mudou muitas coisas, a visão de muitas coisas. Então, eu super recomendo também olhar para isso, porque vai tirar muita culpa e muita coisa que você percebe que, na verdade, não era seu. E aí eu fico pensando, né, o quanto a nossa história de vida afeta a nossa autoestima, né? Sim. E acaba criando amarras que nos dificulta de perdoar, Sim. né? Por quê? Porque nós ficamos na defensiva, porque nós temos feridas emocionais, Sim. né? Então, por exemplo, a ferida emocional da injustiça é uma ferida que ou você tem uma dificuldade muito grande de você lidar com a injustiça, ou você é muito justo. E aí eu fico perguntando, né? E quem tem essa parte, né, da dificuldade de lidar com a injustiça, o quanto essa pessoa também pode ter dificuldade de perdoar, né? É só um exemplo, mas todas as feridas emocionais podem impactar na nossa capacidade de perdão. E aí você também falou, Flávia, do seu processo, né? Como você é, acabou resgatando a sua criança interior, né, que estava ferida, para você poder chegar nessa capacidade do perdão. E você disse para a gente no começo da nossa live um pouquinho sobre a sua história. Não, deve ter sido um processo longo, né? Não foi uma coisa assim, né? Não, eu acho que assim, eu sempre tive uma qualidade que permaneceu comigo a vida inteira em todas as circunstâncias. Eu nunca fiz mal a mim. Eu nunca procurei outros subterfúgios. Eu sempre soube me acolher. Isso eu acho que foi uma grande coisa para mim, né? Sempre saber, eu sempre soube me acolher. Então, eu nunca me prejudiquei, nunca parti para outras coisas. E talvez isso seja algo que veio comigo, né? Quando eu vim aqui para a Terra, isso veio comigo. Eu acho que isso é a gente ter gentileza com a gente mesmo. É a gente compreender Autocompaixão, né? isso, compreender que erramos, mas é se acolher e não ficar se penalizando, sabe? Porque isso também é outra coisa que intoxica a gente. Autocondenando, se autocondenando, né? E isso Autocrítica. é uma forma de se vitimizar também, né, Flávia? Sim, 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 Né? concordo. Porque se eu me condeno, é porque, na verdade, eu não consigo me libertar, né, disso. E a autorresponsabilidade nos dá essa condição, né? Se eu Uhum. sou a pessoa que posso mudar a minha história, se eu sou dona da minha história, eu posso tomar e devo tomar decisões a meu favor. Eu devo me amar, eu devo me valorizar, eu devo me aceitar, né? Eu devo me libertar. Nossa, isso é tão lindo, né? E é Sim, tão e é viver na paz, né? É viver numa paz, Gente, olha, é realmente incrível é, a gente aprender a perdoar, sabe? É uma das minhas forças de caráter, graças a Deus, sabe? Mas eu sei que isso foi desenvolvido, né? tá. Eu sei que isso foi algo que, né, que por tudo que aconteceu, por todo o autoconhecimento que a gente tem, né, e tem muita coisa ainda para a gente
descobrir, acessar, e sempre vem, né, dores que estavam escondidas, dores que a gente não sabia, que estava no inconsciente, sempre vai vir coisas novas, e a própria vida cuida de nos mandar desafios para nossa evolução, né, Flávia? Sim, sim, Né? com Tem uma certeza. pergunta aqui, ó, tem uma pergunta aqui muito interessante. A pergunta é, eu não identifico quem está perguntando, porque é nome de, eu acho que de empresa, mas está escrito assim: como perdoar uma pessoa que já morreu e fez você se achar culpada pela morte dela? Flávio, olha isso. Como você perdoar uma pessoa que já morreu por achar que você é culpado pela morte dela. Ela está dizendo que a própria pessoa fez ela se sentir essa culpa. Aí eu acho que ela tem que olhar, ela não pode por o espelho. Eu acho que aí pensa numa imagem do espelho. Ela estava refletindo nela algo que é dela. Então, é uma questão de você entender, eu não vou aceitar isso. Né? Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Como você pode dizer que o outro é culpado por você morrer, ou por causar a morte de alguém? Né? Até a não ser que você tenha envenenado a pessoa de forma inconsciente, que você tenha matado a pessoa, tirando essas hipóteses, isso não existe, não é? Ah, porque você me, sei lá, você me decepcionou, porque você fez coisas que eu julgo horrível e por causa disso eu estou morrendo? Não. Cadê a sua autonomia, sua autorresponsabilidade, autoconsciência de saber que você é dono das suas reações, de como você vai agir em cima daquilo que acontece com você? Então, isso daí, na verdade, é aquela coisa de você entender que a pessoa estava espelhando em você algo que é dela. Mas não é seu, não Exato. te pertence, isso não te pertence. E Isso pertence o a ela. vitimista, e o vitimista faz isso, né? Ele culpa, ele condena, Sim. ele sempre é um culpado para toda a infelicidade da vida É, dele. Né? inclusive, nesse caso daí, de dizer que você é culpada porque eu estou morrendo. Né? Então, porque, no mínimo, ela deveria saber como enfrentar as dores que ela supostamente sofreu e saber trabalhar essas dores. Então, a gente sabe se conhecer, trabalhar o autoconhecimento, tentar entender e compreender quem nós somos é essencial. E então eu sou muito fã, eu todo ano estou fazendo algum curso de alguma coisa, porque deixa eu ver, estou até vendo aqui. A Gina fez um comentário. Muitas vezes o não perdoar é a maneira que o nosso subconsciente encontra de continuar pertencendo ao outro. Verdade. É isso mesmo, né? Porque a gente não consegue, às vezes, desapegar das situações, né? O desapego, o soltar, o deixar ir, permitir Confirmar a ir, ferida, né? e permitir que Repetir. a coisa vá embora, né? Permitir, É, soltar. Então, desapegar, eu acho que é uma palavra forte, né? É aprender, saber desapegar. E então eu acho que é isso, né? Nesse campo, não sei aí como você vê essa situação. então, tem muitas, né? Cada caso tem as suas particularidades, né, Flávia? Sim, Mas, assim, eu costumo dizer para as pessoas: não pega o lixo que jogam no seu quintal, né? sabe? Não pega aquilo que não te pertence, sabe? Desvia, sabe? Jogou uma coisa no teu quintal que não é teu, devolve, dá um pontapé e devolve, se blinda. E a gente consegue fazendo isso, tratando a nossa autoestima. Não pega o que não é teu. Não acredite em todas as mentiras que disseram para você quando você era criança, sabe? É essa pessoa especificamente que está com essa dor, né, de ter sido acusada de algo que ela não cometeu. Isso deve doer porque já, né, como você disse há pouco, a nossa mente associa com várias coisas que aconteceram na infância. Então, você pode se livrar disso, você pode, sabe, tratar isso. A Flávia daqui a pouco vai dizer de algumas técnicas, né, de como a gente pode, né, trabalhar o auto-perdão e o perdão.
Mas ela já tinha dito uma aqui muito, muito maravilhosa. Duas, na verdade. Ela falou, né, da gente colocar a raiva para fora, escreve no papel o nome da pessoa, sabe? Coloca ali, sabe, no travesseiro e coloca sua raiva para fora e escreva uma carta de perdão. Mesmo que a pessoa já faleceu, escreva essa carta de perdão e de permissão para essa pessoa ir. Porque eu não sei qual é o grau que essa pessoa tinha de relacionamento com você. Às vezes é pai, às vezes é mãe, aí dói mais. Às vezes é uma pessoa muito próxima, às vezes é filho, né? Então, escreva uma carta de permissão para essa pessoa aí, para você realmente deixar ir. E não pega para você o que não é seu, tá certo? Isso acaba trazendo muitos problemas emocionais, né? E o que é emocional e não é tratado vira doença física. E você não precisa disso. Você não precisa. Tome uma atitude hoje e deixe isso embora. Né? Não é isso, Flávia? Com absoluta certeza, com absoluta certeza. É isso aí. Flavinha, agora vamos lá, né? Então tá, né? Todo mundo deve ter um pé numa dificuldade aí de perdoar. Às vezes é mais difícil perdoar um tipo de coisa, de situação, mas às vezes é mais difícil outras, porque isso se cruza com a nossa história de vida, com as nossas crenças, com nossos valores, né? Porque nós somos um sistema, né? Flávia, você tá aí? Você Eu tô tá aí, né? aqui, tô Ah, tá. aqui, tô Ah, tá. aqui, tô Pensei que você tivesse ouvindo caído. você, É. E aí, admirando você. tá bom, meu amor. E aí eu te pergunto, quais são as dicas, quais são as técnicas, as recomendações que você pode compartilhar com a gente para a gente desenvolver melhor a capacidade de perdoar, de se perdoar? Então, eu acho que o primeiro passo é você ser honesto com você mesmo, né? Você reconhecer o erro, reconhecer, aceitar que você errou. Isso eu estou falando dentro do auto-perdão, mas também em relação ao outro. Então, é reconhecer e aceitar. E não adianta ficar julgando. Aconteceu, já foi. Vamos andar para frente. Então, esse é o primeiro passo, é reconhecer. Assumir responsabilidade por aquilo que você fez. Não foi legal, não foi bom. Assuma, aceite que você agiu errado, né? Aí tá junto com a autorresponsabilidade, mas é aceitar. E isso é uma parte particularmente difícil, a gente aceitar que sim, a gente faz coisas ruins, que sim, a gente não é perfeito, que sim, a gente precisa pedir desculpas se tiver, for de coração, como a gente já falou, né? Compreender que a gente tem dois lados, né? O tal lado luz, mas a gente também tem esse lado sombra. Aprender a conviver com isso. A gente sempre vai ter essa dualidade, a gente sempre vai ter isso dentro da gente e não ficar só na autocrítica, né? Parar essa maquininha de ficar se criticando, falando que você não merece, que você não é boa o suficiente, que você não vai conseguir, que você é ruim mesmo, que você é má. Para com isso. Vê um pensamento desse, corta na hora e foque numa coisa positiva. Fala assim, isso não é verdade, bate de frente. E se você está na dúvida, faça uma reflexão, mas será que isso é verdade? Será que é isso mesmo? Eu estou achando que não é bem assim. Então, a autorreflexão, eu acho que uma coisa muito poderosa é a pessoa fazer um diário, né? E aqui não estou nem falando só do diário da gratidão, mas é pelo menos no final do dia você fazer uma reflexão sobre o seu dia, como foi o seu dia, o que foi bom, o que não foi bom, o que você poderia fazer melhor, como você pode, já se você tem um problema amanhã, uma situação mais difícil para lidar, como você pensar antecipadamente como você vai enfrentar aquela situação, o que você vai dizer, como você vai manter o seu controle, né? E aqui, ó, respirar é a regra número 1 e você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, você refletir sobre o seu dia é importante,
tanto ver o que você fez de positivo e aquilo que também não foi muito top, mas não é ficar se martirizando e culpando, eu sou culpada, não. É essa dualidade que está sempre em jogo. Nossa, você falou do diário, né? E aí eu comecei a lembrar do diário de bordo, né? Que é uma ferramenta maravilhosa. E eu acho que eu vou dar de presente para todo mundo que está aqui, Muito né? bom. Esse diário que a Flávia acabou de falar, gente, é uma ferramenta rica, maravilhosa, poderosa de autoconhecimento. Imagina você ter um diário que antes de dormir você possa fazer a autorreflexão que ela falou, de você rever o seu dia. Porque tem muita gente que não dorme porque não se perdoa, porque está carregando um ranço do outro ou de si mesmo, por algo que aconteceu no seu dia. E esse diário, né, Flávia, ele não só te traz uma reflexão, como ele também termina com uma oração para deixar ir, né? Aliás, linda e maravilhosa. Muito Não linda. é? É muito Então, linda. é uma ferramenta muito legal. Então, todo mundo que estiver aqui, que quiser ganhar o diário de bordo, vai escrever aqui, eu quero o diário de bordo, ou então, vai escrever aqui. Depois a gente vê como é que a gente resolve isso, tá? Ou manda no reservado. É, É, eu acho que é mais fácil mandar no direct da pessoa, no Instagram, pedindo, e aí manda o anexo, né? Eu acho que pode ser no meu, Flávia? pode, Eu vou. Pode ser. claro. Então, gente, escrevam para mim no direct. Quero o diário de bordo. E já põe o WhatsApp. Já, a Mônica já colocou. Mônica eu conheço. Tá bom, Mônica. A Eliana já tem. A Gerânia diz que é minha, né? Então, gente, mas coloca no direct, por favor, para a gente não perder, tá? Coloca no direct quem não tem, né, o meu WhatsApp, ou coloque o seu WhatsApp, eu coloco o meu. Ô, Flavinha, se você quiser também, você coloca os seus contatos, apesar que daqui a pouco você vai falar como é que as pessoas te acham, mas pode colocar, tá? Então, solicitem o seu diário de bordo para você se libertar, porque perdão, gente, pode se tornar um hábito, perdoar pode se tornar um hábito na sua vida, pode ser uma filosofia de vida, sabe? Desculpa te interromper, Flávia, você já vai continuar. Mas, assim, eu vejo isso até como um processo evolutivo do que somos, sabe? A Flávia colocou também o celular dela aqui, Não, eu vi que tem gente. um erro, é 99, faltou um 9. Vou pôr aqui, vou Ela reescrever. vai escrever de volta. Pessoal, curtam a página da Flávia Hess. Por favor, curtam a página e curtam a minha também, para vocês receberem as nossas novidades. Então, gente, perdoar pode se tornar uma constância na sua vida. Quando você começa a virar essa chavinha, como um dia eu virei, a Flávia virou, e do auto perdão, você pode levar isso para a sua vida diariamente. Vai ficar cada vez mais fácil, sabe? Você vai cada vez carregar menos porcaria, coisa que não te pertence, não sabe, que não é para você. Então faça disso, gente. E não é fácil, não é que a gente acha que é fácil, mas o que a gente está entregando aqui é um começo, né? Um começo para que você possa se libertar. Porque tem coisas que a gente carrega a vida toda. Qual é o preço o quanto isso nos custa? Sabe, uma hora vai chegar a conta para você. Fica pesado demais. Pode adoecer, sabe? Não é, Flávia? Mas continua, eu te interrompi. Você falou de desculpar, assumir sua autorresponsabilidade, você falou da autocrítica, da autorreflexão, você falou do diário. Tem mais? Eu acho que uma última coisa, para a gente depois já caminhar para a finalização, exatamente aquele ponto que eu falei, porque você fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Cara, ninguém tem o direito de dizer quem você é ou deixa de ser. Só você sabe quem você é. E ainda assim a gente não sabe por inteiro. Então não aceite fórmulas que venham em cima de você falando, exatamente tentando colocar culpa em você. Não aceite isso. Eu acho que isso é
muito importante, porque a tendência é sempre a gente querer pôr a culpa no outro. Não aceite. Você tem a sua autonomia e você tem o poder. Lembre-se disso. Eu gosto muito dessa frase do Viktor Frankl, que é um dos sobreviventes de Auschwitz, que ele fala assim: não é sobre o que você espera da vida, mas sim o que a vida espera de você. Isso é uma coisa muito diferente, porque eu já fui essa que achava assim, que mais eu posso esperar da vida? Lá atrás, quando eu estava no vitimismo. E aqui é muito diferente, porque o que a vida espera de você é qual é o protagonismo que você vai ter, qual é a força, como você vai agir e reagir diante dos desafios de uma forma que não te destrua, e sim te fortaleça e te torne cada vez uma pessoa mais forte. Vou até acrescentar aqui uma dica muito legal, com base nisso que você falou, porque muitas vezes nós mesmos, né, nós nos culpamos, não é nem o outro, né? A gente sente culpa, né? Culpa porque nascemos mulher, culpa porque nascemos homem, porque somos vivos, culpa porque nossos pais, nossa mãe não está bem, nosso pai não está bem, pega a dificuldade da família. Uma forma de você se libertar dessa culpa é você perguntar se você tem a intenção, intencionalidade, sabe? Você teve a intenção de causar realmente o mal? Você realmente tem a intenção de fazer o outro infeliz? Né? Isso também traz um alívio, sabe? É uma forma de autocompaixão, sabe? E você não carrega essa autoculpa. E de se auto-perdoar também, através dessa pergunta. Você teve a intencionalidade? E também, muito importante, né, Flávia, fazer isso com o outro. Então, se eu não quero ser culpada e não quero que me culpem, que joguem cargas desnecessárias sobre mim, eu não devo fazer isso com o outro, certo? Então, assim, na hora que você, né, tá ali numa situação puta da vida, se sentindo vítima ou se sentindo injustiçada, criticada, humilhada, né, e vem aquele ranço, aquela mágoa, aquele ressentimento, você pode também fazer a mesma pergunta se o outro teve a intenção. Se você acredita verdadeiramente que o outro tem a intenção de te magoar, de te agredir? Ou será que ele só está com uma dificuldade de se expressar? Isso também nos ajuda muito a virar essa chavinha do perdão, né? E não carregar aí um tempão, uma tromba em cima de uma situação que, na verdade, só foi um mal-entendido, né? Ficar Ou uma carregando peso dificuldade. morto, né? Isso é carregar peso morto. Não é, Flávia? É verdade, é Não verdade. é? Ó, a Luciene escreveu aqui, é Sim. importante ter empatia, né? É importante. É importante você entender, olha, gente, e eu vou falar uma coisa, eu vou tomar liberdade de falar uma coisa muito espiritual. Não é religião, é espiritual, né? Muitas vezes a gente não sabe como agir. E a gente fica ali perdido num campo da dor, sabe? Sem saber como agir. Não é reagir, é agir, né? Como a Flávia falou, quem reage é o vitimista. É agir. Sair da dor exige uma ação. E aí eu aprendi isso, e isso para mim fez muito sentido. Para quem acredita em Jesus, o que Jesus faria no seu lugar? Nos seus passos, o que faria Jesus? Você pode se conectar com a sua fé. Em seus passos, o que faria Deus, o que faria Buda, o que faria aquilo que você acredita. Qual é a razão de você estar aqui? Leva para o lado espiritual, isso pode te ajudar. Pode ser que isso não te faça sentido nenhum. Aí você teve todas as outras técnicas e dicas que foram dadas aqui. Mas para você que tem fé em algo muito maior, faz essa pergunta para você. Em seus passos, o que faria, né, o seu líder religioso? O seu líder da fé, né? Não é religioso, da fé, né? Isso pode te ajudar a você encontrar a sua melhor versão, né, Flávia? Sim. Tudo é um processo, né, Ana? Não é da Tudo em noite processo. para o dia.
Não Não. é da noite para o dia, é Primeiro tem cada que dia dando querer. um passo, é isso, é um passo É, por vez. E, exatamente. muito importante, eu estava quase esquecendo de falar isso, como é um passo por vez, comemore cada pequena vitória. Porque isso nos fortalece, entendeu? A gente precisa reconhecer também aquilo que a gente fez bem feito, aquilo que a gente conquistou e olhar exatamente naquilo que nós somos bons. E isso é o que eu amo na psicologia positiva, que ela muda o foco para aquilo em que a gente é forte, naquilo que nós somos bons, e não ficar o tempo inteiro só olhando para aquilo que não deu certo, daquilo que causou dor. E como a gente pode ser o protagonista, e de fato nós somos o protagonista da nossa vida. E o capitão da nossa vida, e nós é que conduzimos. E sempre, acho que isso é uma coisa que ficou cravado assim, está em laser na minha mente. Nós sempre temos a escolha de como nós vamos agir diante dos desafios. Ainda que a gente esteja em situações extremamente difíceis, a gente tem o poder de escolher o significado que a gente vai dar para essa vivência. Ou seja, né, está em suas mãos. Ou você continua carregando o que você não precisa, Sim. ou você se liberta. A decisão é sua. Ninguém pode fazer isso por você. Não, Ninguém pode. não. A gente pode compartilhar aqui conceitos, técnicas e ferramentas, mas é você que tem que tomar essa decisão. Com certeza. Então, não importa o que passou, né? Não importa. Toma uma decisão agora. O que você quer para a sua vida, né? Toma uma decisão e se liberta do que você não precisa carregar. E se libertar não é absolver ninguém, não é dar absolvição para ninguém. Não é para dizer, não é dizer para o outro, olha, você não, você está certo, eu estou errado. Não, é você só tirar essa carga de cima de você, sabe, que vai acabar te matando, que vai acabar te tirando o ar, sabe? É só você tomar as rédeas da sua vida e deixar ir embora. O que a pessoa tiver que resolver com a vida, ela vai resolver. Não é isso, Flá? Com Né? toda certeza, com Não é? toda certeza, é Deixa isso. a vida se encarregar. Você não é Deus. Você Não, não é Deus. Você não vai, sabe, fazer justiça desta forma. Não é isso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre você tomar a decisão do que você quer carregar. E por isso que perdão é tão libertador. sim, é tirar um peso morto de cima de você. Tirar o perdão é realmente libertador. Flávia, que delícia, amor. Que Muito delícia bom. ficar o dia inteiro Adorei aqui estar com você conversando. aqui nessa live. Nossa, Flávia, a gente estava ensaiando isso há muito tempo, né? Sim, Que vamos ver se a gente consegue delícia, amor. repetir com outro tema aí mais para frente. Nossa, e é o que não falta aí, né? E É, é o que não exatamente. falta. Flavinha, se alguém quiser se conectar com você, se alguém quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, como é que as pessoas podem fazer? Elas podem acessar meu perfil, né, no Instagram, que é, até vou por aqui, que eu acho que fica mais fácil, que é o arroba Flávia Hesse, né? Esse Flávia que às vezes é difícil, o sobrenome, né? Flávia Hesse. Ah, escrevi certo. Ah, tá vendo? A arroba não entrou. Ah, foi. Oi. Esse é meu perfil. É, eu trabalho exatamente com a psicologia positiva, né? Trabalho com eu tenho o treinamento das 24 forças interiores, que eu chamo as forças de caráter de forças interiores, que eu acho que isso representa mais o que elas são. E eu também tenho mentoria e no meu perfil tem os meus contatos lá do como pode me achar, encontrar. E eu estou sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E se alguém quiser comprar seu livro? Então, né, isso que eu estava procurando aqui, eu aqui na correria, sinceramente, eu não trouxe, mas o meu livro. Ó, só um minuto aqui, deixa eu só fazer uma coisa. Gente, é um livro prático, um livro sobre estresse, super prático, uma delícia. O livro Ele todo, não está aqui comigo. Será que dá? Eu mas tudo posso. bom. O nome dele eu vou escrever aqui. Chega de estresse, o guia eu esqueci de descer, você acredita Tá de um tudo negócio desse? certo, tá tudo certo. Eu vou escrever aqui, chega de estresse.
Ele é um livro, ele é, na verdade, ele é bem prático. O guia, guia. Ele não é teórico, ele é com muitas dicas práticas, enfim. É que tem que pôr para gerenciar o estresse, senão não. Tem na Amazon. Tá. Em formato Kindle e no formato impresso. Gente, eu já xeretei, adorei. O meu tá chegando, né? O meu tá chegando. E, e olha, gente, e se você gostou do que a Flávia contribuiu aqui com a gente, imagino que você não vai encontrar nesse livro, tá? É quase que um compilado de tudo que ela já vivenciou, né? E ela transformou isso no método dela. Sim. Olha que legal, gente. E é prático, você pode fazer atividades, você pode responder no livro, aquele livro que você vai, que é de cabeceira. Porque quem não passa por estresse, gente? Quem não, só se não for humano. E olha que eu duvido que, né, que os animais não passem. Lógico que passam. Sim. Então, gente, é um livro para todo mundo. É um livro lindo para presentear também, né, Flavinha? Então é É uma isso. coisa muito prática, assim. Ele tem 7 pilares e ele explica várias coisas, mas assim, quem leu sempre fala que é bem acessível, bem fácil de entender e ajuda. É, ajuda mesmo. Gente, Flavinha, muito Foi um obrigada. Foi uma grande prazer. honra. E para você que está aí, não esqueça, escreva para mim ou para a Flávia para você receber o diário de bordo, tá? É um presente nosso. E também, quem quiser participar, eu estou abrindo um grupo, né, para a gente fazer um trabalho de autoestima, de autoconfiança. Este grupo especificamente é só para mulheres, mas você que é homem que está aqui, que quer conhecer mais sobre um trabalho de autoconfiança e autoestima, escrevam para mim. Continua chegando gente, Flávia. Continua chegando gente aqui. É, escreva para mim, tá? Para a gente marcar uma sessão para a gente conversar. Me sigam também. E nós estamos super à disposição de vocês, nós somos acessíveis, tá bom? E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Flávio, um beijo no seu coração. Tudo Beijo de para você enorme. maravilhoso para você, Adorei, tá adorei. bom? Tá bom. Também, gente. Tchau, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, muito obrigada. Obrigada a você. Tchau.